oramos, louvamos ao Senhor e estamos aqui para agradecer ao Senhor um pouco mais do que Ele faz em nossas vidas. Foi lida agora na palavra de Mateus, capítulo 21, versículo 28 a 31. Quem tiver com a palavra na mão, a espada, vamos ler novamente para que a palavra fique fixada no nosso coração. Mateus capítulo 21, do versículo 28 a 31. E a palavra do Senhor fala sobre a parábola dos dois filhos e diz assim: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 filhos fez a vontade do Pai? Nós aprendemos aqui que é a parábola de 2 filhos, e 2 filhos que estavam com o pai, e o pai estava ali precisando da ajuda de cada um deles. E nós estamos sempre na presença do Senhor, buscando o Senhor e pedindo ao Senhor que esteja nas nossas vidas e que possamos fazer a sua obra. Mas quantas vezes o Senhor pede para cada um de nós fazermos aquilo que Ele envia para mim e para você, fazermos a obra dEle. E quantas vezes nós negamos ou deixamos de fazer? Porque a escolha, ela depende de cada um de nós. Ou nós aceitamos ou nós negamos. Às vezes nós negamos porque nós olhamos o nosso ponto de vista. E às vezes o nosso ponto de vista pode ser certo para cada um de nós. E pode ser errado para o ponto de vista de Deus. Porque para Deus tudo é certo. Porque tudo que Ele faz e tudo que Ele continua fazendo e tudo que Ele já fez foi tudo perfeito. Então, quando Ele pede para cada um de nós fazermos a obra, é porque a obra, ela é perfeita para minha vida e para a sua vida. E nós sabemos que o Senhor, quando Ele pede para cada um de nós fazermos a sua obra, é porque Ele confia em cada um de nós. Ele confia que nós temos o potencial de fazermos a sua obra. Aos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo, o que seria certo de nós fazermos? Nós vemos aqui que teve 2 filhos. Um negou, mas se arrependeu, mas foi fazer o trabalho na vinha. Quantas vezes na nossa vida, em algum momento o Senhor falou: faça minha obra, vai lá pregar, vai falar do meu amor, vai falar para as pessoas que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe aquele seu vizinho que há muito tempo você não fala com ele? E às vezes nós, por algum motivo, negamos no primeiro momento. Mas aí depois a gente falou: mas o Senhor pediu para fazer a obra dele. E a gente se arrependeu e foi lá e fez a obra do Senhor. O importante e que eu coloco como uma coisa que às vezes no nosso coração achamos que é certo, mas é errado, é a gente se arrepender daquilo que nós dizemos. É se arrepender e falar: Senhor, o Senhor estava certo. O Senhor estava certo porque a obra é sua. Eu devo fazer aquilo que o Senhor colocou na minha vida.
e não a minha vontade, porque a minha vontade para com o mundo, ela não vai florescer, porque a minha vontade é carnal. A minha vontade, muitas vezes, é ficar na minha casa parado sem fazer nada. Mas a sua vontade, meu Pai, como o Senhor fez na minha vida, mostrar a verdade, a palavra, o caminho da salvação, é o que o Senhor pediu para fazer para a vida do próximo, para a vida dos meus familiares, para a vida dos meus amigos, companheiros ou do próximo. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós, para nós que estamos aqui na igreja, para os nossos irmãos que estão assistindo o culto. E algum dos irmãos pode falar assim: mas eu não aceitei a Cristo ainda. É nesse momento que o Senhor quer te usar. É você aceitar o Senhor como único Salvador e trabalhar na vinha dele, trabalhar salvando vidas lá fora, aquelas pessoas que estão perdidas, precisando da palavra, precisando saber que o Senhor, ele morreu na cruz, mas ressuscitou para que eu e você tenhamos vidas. Você que quer aceitar o Senhor quer te dar vida, e o Senhor quer te dar instrumentos para que você possa trabalhar na obra do Senhor. Quando tomamos decisões erradas, irmãos, nós temos que, pelo menos, saber que agimos de forma errada, impulsivamente. E nós vemos na Bíblia como Pedro, que foi um dos discípulos do Senhor, quantas vezes ele, no impulso, agiu de forma errada. Na nossa vida é da mesma forma, mas o Senhor foi trabalhando na vida de Pedro, foi trabalhando, foi moldando, e Pedro foi um dos discípulos que o Senhor trabalhou de tal forma que ele foi chamado a pedra que o Senhor colocou sobre a vida de Pedro, e Pedro foi aquele discípulo que pregou a palavra a tempo e fora de tempo, e ele em nenhum momento, depois que o Senhor partiu para o céu, ele deixou de pregar a palavra, mesmo ele sendo preso, maltratado, mesmo ele sendo caluniado, como Jesus foi. Ele não deixou de pregar a palavra, ele trabalhou na vinha do Senhor, ele trabalhou querendo que as almas perdidas, as pessoas que não conheciam o caminho, conhecessem. Tem um ditado no mundo que diz assim: quem não vem pelo amor, vem pela dor. É um ditado que o mundo diz, mas o Senhor diz para nós vermos a sua presença do jeito que a gente está. Se a gente está triste, angustiado, com dor, passando por tribulação, o Senhor fala: venha à minha presença, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é manso. Venha do jeito que você está, que eu vou te transformar, vou te mudar. Você está alegre, você está em paz com a sua vida, você está regozijando de coisas boas, o Senhor também, ele fala: venha do jeito que você está alegre, amém, porque aí você vai fazer o trabalho do Senhor com alegria, com amor. Mas aquele que está triste, o Senhor vai transformar, ele vai fazer a obra do Senhor com amor, com mansidão, com domínio próprio, porque o Senhor transforma. Vamos ler alguns capítulos para entendermos que quando aquele filho, ele negou, mas depois ele se arrependeu, o arrependimento, ele é abençoado. Sabe por quê? Porque o arrependimento que cai no meu e no seu coração, e a gente se arrepende porque falamos algo que entristeceu a Deus, o Senhor, ele esquadrinha o nosso coração.
Ele vê que o nosso arrependimento foi de forma inocente da nossa parte. Vamos abrir no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E a palavra do Senhor diz assim: esse é meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor diz: quando nós nos humilhamos, nos arrependemos das nossas falhas, dos nossos pecados, o Senhor, Ele ouve, Ele vê o nosso sentimento, as nossas orações, o nosso clamor lá do céu, e Ele muda, transforma a nossa vida, porque nós tivemos um arrependimento, e arrependimento de coração. Em Jeremias capítulo 25, versículo 5, e a palavra do Senhor diz assim, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais de séculos em séculos. Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho. O Senhor diz agora para mim e para você: em algum momento nós se desviamos, nós deixamos o Senhor triste porque nós o negamos por algum momento, deixamos de fazer a sua obra, deixamos de pregar a sua palavra. Vamos nos converter e entrar no caminho de novo. Deixa o Espírito Santo te usar, deixa o Espírito Santo te transformar, para que você possa, como a palavra falou aqui, vos deu a vossos pais de séculos em séculos. Que deu ao vosso Pai fé, esperança, amor, para que nós possamos entender a boa obra que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. No livro de Atos, capítulo 3, versículo 19. Atos, capítulo 3, versículo 19. E a palavra do Senhor diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Olha que interessante, a palavra fala aqui, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados. Sabe quando a palavra está dizendo lá dos filhos, que no momento ele disse não, mas depois se arrependeu? Ele se arrependeu e se converteu. Ele deixou o seu pecado para trás, deixou o Senhor transformar, deixou o Senhor mudar. Ele renovou a vida do seu filho. Quem é esse filho? É cada um de nós. É quando deixamos o Senhor mudar a nossa vida, transformar a nossa vida, renovar a nossa vida. O Senhor vai ver que nós tivemos um arrependimento e queremos que o Senhor venha converter a nossa vida para o melhor. Nós estamos pensando
no que o Senhor tem de melhor para nós somente no mundo? Não. Temos que pensar que aqui teremos o melhor, mas aquilo que não imaginamos, nem os nossos olhos viu, nem a nossa mente pensou, nós teremos no céu. Vamos fazer a obra do Senhor. Vamos se arrepender das nossas falhas, dos nossos pecados. Se nós estamos deixando de pregar a palavra do Senhor a tempo e fora de tempo, vamos pedir para o Senhor transformar a nossa vida, converter o nosso eu, para que possamos entender a boa obra do Senhor nas nossas vidas. No livro de 1 João, capítulo 1, versículo 19. 1 João, capítulo 1, versículo 9. E a palavra do Senhor diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor novamente falando, quando a gente se arrepende de coração, quando a gente busca o Senhor, a gente se coloca de joelho e pede ao Senhor para que perdoe os nossos pecados. O Senhor vai perdoar. E além do mais de perdoar o nosso pecado, o Senhor vai purificar nossa alma e nosso espírito, para que sejamos luz para as pessoas que precisam e necessitam ouvir a palavra do Senhor. Vamos deixar o Senhor transformar a nossa vida, vamos deixar o Senhor purificar a nossa vida, mas para isso nós temos que deixar o nosso velho homem para trás e dar o primeiro passo para que o Senhor venha transformar a minha e a sua vida. No livro de Provérbios diz assim a palavra do Senhor. Provérbios capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Olha que forte a palavra. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Sabe aquele irmão que acha que está fazendo a obra do Senhor, mas está encobertando e acha que o Senhor não está vendo? Sabe por quê? As pessoas que não faz a obra, faz as coisas que desagrada a Deus, deixa Deus triste, sempre olha para o lado, para o outro ou para trás. O homem não vai ver as nossas falhas, mesmo a gente olhando para qualquer um dos lados ou para trás. Nós temos que olhar para cima, porque é de lá que o Senhor está vendo se nós estamos encobertando as nossas falhas e estamos deixando Deus triste. Não vamos deixar o inimigo das nossas almas atrapalhar o nosso progresso e o nosso andamento com Cristo. Nós temos que estar aqui, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Se em algum momento, mesmo que falhamos por coisas mínimas, vamos confessar para o Senhor. Vamos dizer: Senhor, perdoe minhas falhas. Por algum momento eu pensei em algo que te entristeceu. Eu falei palavras que te entristeceu. Eu falei palavras para o meu irmão que eu magoei. Deixei o coração dele triste, contrito. Mas, Senhor, eu confesso diante de Ti. Perdoe as minhas falhas. Aí o Senhor está aqui, e alcançará misericórdia. O Senhor vai ter misericórdia da minha e da sua vida. Sabe por quê? Porque nós estamos sendo aquele filho que no momento negou, mas depois a gente se arrependeu. E o nosso arrependimento trouxe conversão. E a conversão trouxe a misericórdia da vida do Senhor sobre nós.
Livro de Lucas, capítulo 13, versículo 3. Capítulo 13, versículo 3, e diz assim: não vos digo antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Aqui é forte, porque a palavra diz que aquele irmão que conheceu a palavra do Senhor e não se arrependeu do seu mau caminho, não se arrependeu e não se converteu, olha que forte, de igual modo perecerá. Nós temos que ter uma palavra que nós temos que colocar na nossa vida. Deus é misericórdia, mas Ele é justiça. Nós iremos perecer se a gente não pedir ao Senhor para que venha mudar a nossa vida, para que possamos andar no caminho do Senhor, fazer a sua obra, para que Ele venha transformar não só a nós, que um dia nós reconhecemos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Nós temos que fazer aquele irmão que está perdido, que está nas trevas, que não conhece a palavra e que precisa da sementinha sendo plantada na vida dele para Deus regar. É eu e você que temos que fazer a obra. Se o Senhor nos escolheu, é porque o Senhor sabe que cada um de nós temos capacidade. E a capacidade que nós temos é porque o Senhor nos capacitou. E o Senhor nos capacita todos os dias. Está acabando, irmãos. No livro de 1 João 4,16. E a palavra do Senhor diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. As misericórdias do Senhor, quando a gente aceita o Senhor como único Salvador, nós nos arrependemos das nossas falhas e estamos nos convertendo através do amor de Deus. O amor de Deus está sobre a nossa vida, e o nosso amor está sobre a vida de Deus. Então o que é isso? Intimidade com Deus. Quando a gente busca Deus, coloca o nosso joelho no chão e pede para Deus nos transformar e nos converter dos nossos arrependimentos, isso traz um laço. E esse laço é o que? É oração, é palavra, é estar mais perto do Senhor e conhecer o Senhor na profundidade. Aqui, a palavra do Senhor. Quer conhecer o Senhor? Busca na Bíblia, que o Senhor vai falar contigo. No livro de Lucas, capítulo 12, versículo 8. Lucas, capítulo 12, versículo 8. E a palavra do Senhor diz assim: Lucas capítulo 12, versículo 8. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho Jesus Cristo, o Filho do homem o confessará diante dos anjos e de Deus. Quando a gente confessa diante do Pai, o Filho, aquele que foi para a cruz para morrer sobre todos os nossos pecados, as nossas transgressões, levou sobre si. Ele veio para que os nossos pecados fossem perdoados e para dar vida para mim e para você. E quando a gente aceita o Senhor como o único e suficiente Salvador, o Filho do homem, e a palavra diz aqui, confessará diante dos anjos de Deus. Eu e você
quando aceitamos o Senhor como o único e suficiente Salvador, o Senhor Jesus Cristo falou diante dos homens e de Deus sobre a minha e a sua vida. Vamos todos os dias se arrepender das nossas falhas, dos nossos pecados, vamos nos converter para que o Senhor venha purificar e que possamos sempre estar no caminho do Senhor fazendo a sua obra. No livro de Mateus, só mais 2 livros que iremos ler para darmos fim da palavra do Senhor, que traz ao nosso coração aquilo que é de melhor, é estar na presença do Senhor e fazer a sua obra. Mateus capítulo 10, versículo 32, e a palavra do Senhor diz assim: portanto, qualquer que confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. O mesmo versículo que a gente leu no anterior, porque a palavra, ela se comunica entre ela mesma. A palavra é de Cristo, a palavra é de Deus. Ela é uma palavra que ela não mente. E não tem como mentir, porque é a palavra que dá vida, é a palavra que transforma, é a palavra que muda. Então, por isso que quando a gente lê e vê que uma palavra que está lá no livro de Lucas, João, e ela vem conectando com o livro de Mateus, é porque é o Senhor falando comigo e com você, para sabermos a verdade que está em Cristo. No livro de João, capítulo 1, versículo 12, para finalizarmos e saber o que o Senhor tem para cada um de nós. João, capítulo 1, versículo 12, a palavra do Senhor diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Quando a gente leu a parábola, eram 2 filhos. Quando ele fala filho, nós todos somos filhos de Deus. Quando o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador e cremos na palavra do Senhor, cremos que o Senhor morreu na cruz e ressuscitou, nós estamos dizendo perante ao mundo, perante as pessoas, perante a Deus, que Jesus é o único Filho unigênito de Deus, que nós cremos nele, o aceitamos no Senhor, ele vai dar vida a mim e a você, porque todos nós somos filhos do Senhor, filhos através de Cristo, porque Cristo morreu para dar vida a cada um de nós, para que possamos andar no seu caminho, para fazermos a sua obra e entendermos a boa e agradável e perfeita obra do Senhor sobre as nossas vidas. Espero que todos tenham entendido a palavra do Senhor, que o Senhor quer somente transformar a nossa vida, para que sejamos aquele filho que um dia se arrependeu das suas falhas, dos seus pecados, das suas transgressões, mas se voltou para Deus, pediu perdão, pediu para Deus converter por causa do nosso arrependimento, pediu para o Senhor purificar, para que possamos fazer a obra do Senhor. O Senhor quer continuar usando cada um de nós, porque o Senhor nos escolheu a dedo. Ele nos escolheu sabendo que nós tínhamos e temos capacidade de fazer a obra do Senhor. Aos nossos irmãos que estão fortes, firmes e que querem orar mais um pouco, se puderem ficar em pé para nós orarmos, finalizarmos o culto e agradecermos o Senhor mais um momento na sua presença. Aos nossos irmãos que estão assistindo, da mesma forma, ore conosco,
para que o Senhor venha transformar a sua vida, venha renovar a sua vida, para que possamos andar no caminho do Senhor, todos juntos, fazendo a obra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado mais um momento de disseminar sua palavra, de pregar sua palavra, de ministrar sua palavra, meu Pai, a palavra que traz vida, que traz, meu Pai, amor, traz mansidão, meu Pai, traz domínio próprio, traz alegria, meu Pai, traz a paz que o mundo não entende. É a palavra, meu Pai, que transforma a vida daqueles que estão perdidos, transforma a vida daquelas pessoas, meu Pai, que nunca conheceram a Ti, mas quando conhece, meu Pai, e aceita o Senhor como único Salvador, meu Pai, ela transforma. E é só essa palavra que transforma. É a palavra que muda, a palavra que é Cristo, que o Senhor que foi para a cruz, que morreu e ressuscitou para cada um de nós, para que nós possamos todos os dias se arrepender das nossas falhas, dos nossos pecados, e saber que o Senhor está conosco, saber que nós temos que colocar para fora o nosso sentimento, o nosso orgulho, as nossas falhas, para que o Senhor venha mudar, transformar, renovar, para que possamos nos converter dos nossos maus caminhos e que o Senhor venha sempre purificar as nossas vidas. Vamos deixar o Senhor trabalhar as nossas vidas, que o Espírito Santo venha nos conduzir sempre para o que é certo e correto, para que possamos sempre entender a boa e agradável e perfeita obra do Senhor sobre as nossas vidas. Todos possam levantar a mão? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, hoje e para todo sempre. Todos podem dizer amém. Amém.